Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa playlist de Mecânica dos Sólidos 1 e nessa aula a gente vai começar a aprender sobre torção, ok? Então vamos começar aqui vendo os conceitos de estado de tensões. A torção ocorre quando um momento torsor, ou torque, é aplicado em um eixo, fazendo com que ele gire em torno do seu próprio eixo longitudinal. Esse esforço produz tensões de cisalhamento internas que tendem a torcer a peça. Na prática da engenharia, a torção é encontrada em eixos de transmissão e em vigas. Um exemplo é a transmissão de potência de uma turbina para um gerador de eletricidade, que é o que a gente vê aqui nessa imagem. A turbina transmitindo potência para o gerador, ok? Um eixo conecta os dois componentes, o eixo sofre rotação para transmitir a potência, e no diagrama de corpo livre da seção AB, que era esse nosso eixo, a gente consegue ver os momentos, no caso o torque, o T, e o T' que tem o sentido oposto a esse torque T, ok? Agora a gente vai ver os conceitos de torque, O nosso objetivo é determinar as tensões e deformações produzidas em peças de seção transversal constante. A causa é a ação de conjugados que tendem a torcer essas peças. Por definição, esses conjugados são chamados de momentos de torção, momentos torsionais ou torque. A representação podem ser ilustrados por certas curvas ou por vetores conjugados, setas com duplas pontas. Então, a gente tem essa representação aqui, mas a gente também pode ter essa representação aqui, ok? Análise preliminar das tensões. Considere um eixo AB, sujeito à ação dos momentos de torção T e T', iguais e de sentidos opostos. Ao cortar o eixo no ponto C, traçamos o diagrama de corpo livre, o DCL da parte BC. Na seção C, surgem forças elementares de cisalhamento. Aqui a gente fez o corte, a gente pegou esse corte e vamos analisar. Na seção C surgiu forças elementares de cisalhamento, força DF, essa força aqui. Estas forças DF são perpendiculares ao raio do eixo. O conjunto dessas forças elementares, DF, deve produzir um momento de torção interno T. Este momento interno T garante que a parte BC esteja em equilíbrio. A condição de equilíbrio é que a soma dos momentos gerados por essas forças deve ser igual ao torque T. Então, a gente tem aqui a integral de ρ. O que é ρ? ρ é a medida do centro do nosso eixo até o ponto onde está sendo aplicada essa força, onde essa força está agindo. Então, isso é o ρ, ok? Sabendo que a força elementar é o resultado da... perdão, nem continuei, No caso, perdão. A integral é ρ vezes df, ok? E df, no caso... Opa, pulei demais. São as forças elementares de cisalhamento, que a gente tinha falado antes. Isso tudo vai ter que ser igual ao torque T. Sabendo que a força elementar é o resultado da tensão de cisalhamento atuando em uma área elementar, a gente vai substituir lá na integral. Então, o df, ele nada mais é do que a tensão de cisalhamento vezes dA. Isso, novamente, tem que ser igual ao torque T. A condição de equilíbrio deve ser satisfeita em todo o eixo. Porém, essa equação sozinha não indica como as tensões se distribuem na seção transversal. Então, a gente tem um problema, que é que a distribuição real das tensões é estaticamente indeterminada. E a solução é que é necessário estudar as deformações produzidas nos eixos por efeito da torção. Bem, a gente vai começar aqui estudando deformações em uma barra de seção circular. Considere um eixo circular de comprimento L fixado a um suporte indeslocável em uma extremidade B, que é o que a gente tem aqui nessa imagem. Ao aplicar um momento de torção T à extremidade livre, o eixo gira e a seção transversal da extremidade apresenta uma rotação. Essa rotação é representada pelo ângulo, chamado ângulo de torção. Para uma certa faixa de variação de T, o ângulo de torção é proporcional ao torque T e ao comprimento L. Então aqui a gente consegue ver isso melhor nessa imagenzinha aqui, nessa parte B. Quando o eixo circular, seja ele maciço ou vazado, é submetido à torção, todas as seções transversais permanecem planas e conservam sua forma circular, como a gente pode ver aqui nessa imagem. A axissimetria, que é a simetria em relação ao eixo da seção, colabora para que isso aconteça. Agora, um contra-exemplo é quando uma barra de seção quadrada é torcida, como vocês podem ver aqui nessa outra imagem. Suas seções transversais se deformam, elas empenam. Nesse caso, no caso a da seção quadrada, a hipótese anterior deixa de ser válida.
Para que as extremidades do eixo também permaneçam planas, devemos assumir que os momentos de torção são aplicados por meio de placas rígidas, ou aplicar o princípio de Saint-Venant. As tensões se tornam uniformes longe dos pontos de aplicação da carga. No caso, a gente viu isso no nosso segundo capítulo, ok? Né, se tem que dar uma lembrada aí nos vídeos anteriores. Partindo de um eixo circular de comprimento L raio C, torcido em um ângulo, retira-se do interior do eixo um cilindro imaginário de raio. Antes da aplicação do torque, marca-se um pequeno elemento de área quadrado na superfície desse cilindro. Então aqui a gente tem um cilindro e a gente vai marcar esse quadradinho aqui, beleza? Daí agora a gente vai aplicar um torque e a gente vai ver onde esse quadradinho vai parar. Depois da aplicação do momento torsor, o elemento se deforma e se transforma em um losango. Então, olha só, a gente tinha aqui o nosso quadradinho, a gente aplicou um torque e a gente viu que daí, quando a gente aplicou o torque, o nosso quadradinho, né, que no caso virou um losango, foi parar aqui em cima. Então, o que a gente consegue entender com isso? Que a deformação desse elemento é medida pela variação do ângulo formado pelos lados do elemento. O arco azão-azão linha, que é o deslocamento do ponto A, pode ser expresso de duas formas, né? A gente pode ver ele de lado, né, que é desenrolando o cilindro, no caso, vendo ele dessa maneira. Se a gente vê ele dessa maneira, a gente acha que o azão, linha, ele vai ser igual ao L vezes o ângulo gama. Mas se a gente pegar ele e ver de frente, pegar essa partezinha aqui, o que a gente vai ver é o seguinte. A gente vai ver o azão, linha, ele vai ser igual ao ρ, que é isso daqui, vezes o ângulo φ. Igualando as duas expressões, a gente vai obter o seguinte. A gente vai obter que o L vezes o gama é igual ao ρ vezes o φ. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o nosso gama. A gente vai tacar o L dividindo para o outro lado. Como conclusão, a gente pode tirar que a deformação desse elemento em uma barra circular varia linearmente com a distância ao eixo da barra. Para qual valor de ρ esta deformação será máxima? Lembrando o que é o ρ. Ai, não, esse desenho está muito feio. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. O ρ, ele é isso daqui, essa distância, né? Para qual ρ vocês acham... para qual ρ vocês acham que vai ser o máximo? Lembrando, o ρ pode ser assim, pode ser um pouco maior, ou pode ser assim, né? Pode ser tudo. Pode ser todo o comprimento do raio. Bem, já dei um spoiler, né? Que a deformação de selhamento ela é máxima na superfície da barra, onde o ρ vai ser igual ao C. O ρ vai ser igual ao raio. Ok? Porque vai ser quando vai estar gerando maior momento, né? Vai estar gerando maior torque. A gente pode isolar o termo, né? O ângulo de torção por unidade de comprimento. E a gente vai ver aqui que o gama máximo ele vai ser igual ao raio, vezes o φ, vezes o dividido pelo L, né? No caso, a gente só substitui o ρ pelo C, que é o raio. E daí a gente vai substituir isso na equação, a gente vai achar que o gama vai ser igual ao ρ dividido pelo C, vezes o gama máximo. Então, agora a gente vai ver as tensões no regime elástico. A gente vai relacionar deformação com a tensão, ok? Aplicando a lei de Hooke para tensões e deformações de cisalhamento, a gente tem que a tensão de cisalhamento ela vai ser igual ao G, que é o módulo de elasticidade transversal, vezes o gama. A tensão máxima ocorre onde a deformação é máxima. Então, a gente também consegue saber que a tensão cisalhante máxima é igual a G vezes o gama máximo. A gente vai substituir o gama e o gama máximo na lei de Hooke, né? A gente vai juntar essas duas equações, daí a gente vai chegar nessa equação aqui, daí a gente vai chegar também nessa equação que é que a tensão de cisalhamento é igual a ρ dividido por C vezes a tensão de cisalhamento máxima, ok? Enquanto a tensão de escoamento não for atingida, a tensão de cisalhamento na barra circular varia linearmente com a distância ao eixo da barra. O que a gente pode perceber aqui com esses desenhos? Quanto mais longe do eixo, maior vai ser a tensão de cisalhamento, ok? Quando a gente fala do eixo maciço, a gente tem o seguinte, que a tensão de cisalhamento vai ser igual a zero no centro, ó, aqui, como vocês podem ver, está em zero. E a tensão de cisalhamento máximo vai ser na superfície externa, onde o ρ é igual a C, que é o raio, né? Aqui, o raio. E como vocês podem ver aqui, tensão de cisalhamento máximo. Mas quando a gente está falando do eixo vazado, as coisas mudam. A gente não vai ter a tensão de cisalhamento igual a zero. A gente vai ter uma tensão mínima em C1, que é o menor raio, no caso do eixo vazado, né? O raio interno. Enquanto a tensão de cisalhamento máximo vai estar ocorrendo no raio externo, C2. Ok? E a gente tem essa relaçãozinha aqui, que a tensão de cisalhamento mínima vai ser igual a C1 dividido por C2, vezes a tensão de cisalhamento máximo, ok? Então, vamos voltar aqui à condição de equilíbrio que a gente tinha visto antes no começo da nossa aula, que é a integral de ρ
vezes a tensão de cisalhamento vezes TA é igual ao torque. Lembrando que antes isso daqui era DF, ok? Agora substituímos a relação de tensão elástica, que foi o que a gente acabou de ver, né? Que a tensão de cisalhamento é igual a ρ dividido por C vezes a tensão de cisalhamento máxima. E como a tensão de cisalhamento máximo e C são constantes para a seção, o que a gente vai fazer? Como são constantes, a gente vai tirar elas aqui de dentro da integral. O ρ e o dA, no caso a área, vão continuar dentro porque não são constantes, só que a gente consegue perceber uma coisa disso daqui, que é, essa integral ela é conhecida como momento de inércia polar, J, da seção transversal. Então, a gente vai substituir isso daqui por J. E a gente vai achar que a tensão de cisalhamento é igual ao torque vezes o ρ dividido por J. Ou também, né, que a tensão de cisalhamento máximo vai ser igual ao torque vezes o C, que é o raio, dividido por J. Só para relembrar, né, rapidinho, para uma coisa bem básica, né, da estática, momento de inércia polar para seções circulares é a seção circular cheia, raio C. A gente vai ter que o J é igual a π vezes C, que é o raio elevado ao quadrado, não, né? Elevado à quarta, né? Dividido por 2. Já a seção circular vazada, né, que vai ter dois raios, o raio interno e o raio externo, a gente vai ter aqui que o J da vazada vai ser igual a π vezes C2 elevado à quarta menos C1 elevado à quarta, isso tudo dividido por 2. Tá ok? Só para relembrar. Agora a gente vai falar sobre os modos de falhas por torção. A ruptura de corpos de prova sujeitos à torção depende muito do material. Tem os materiais dúcteis, que geralmente são mais fracos em cisalhamento do que em tração, e eles se rompem por cisalhamento em um plano perpendicular ao eixo, o plano onde a tensão cisalhante máxima atua. Já os materiais frágeis são menos resistentes à tração do que ao cisalhamento. Eles falham devido à tensão normal de tração, rompendo-se ao longo de uma hélice a 45 graus, o plano onde a tensão axial máxima atua. Então, esse daqui, no caso, é um material dúctil que rompeu, né, como vocês podem ver, perpendicular, e o material frágil que rompeu é esse, como vocês podem ver, a 45 graus, ok? Bem, agora a gente vai falar sobre o ângulo de torção em regime elástico. Nosso objetivo é determinar a relação entre o torque aplicado e o ângulo de torção em um eixo circular. Condições de validade, né? A gente tem que ter um eixo circular com seção transversal uniforme, raio C constante, então o raio C tem que estar aqui e depois não estar aqui, ou diminuir e diminuindo, né? Esse desenho ficou meio ruim, né? Mas no caso, para ser válido, não pode ser algo assim, né? Ok? O material tem que ser homogêneo e elástico, tipo aqui ele não pode ser feito de bronze, aqui de aço. E tem que obedecer a lei de Hooke. No caso, tu obedece a lei de Hooke, perdão. O torque T tem que ser aplicado na extremidade livre, ok? Deixa eu apagar aqui. Bem, agora a gente vai combinar três conceitos para a gente conseguir achar uma fórmula bem legal. Pelo menos, acho que é bem legal. Geometria da deformação, a deformação de cisalhamento máximo, o gama máximo na superfície vai ser essa fórmula que a gente já viu antes, que o gama máximo é C vezes o φ dividido por L. A gente vai ter a lei de Hooke, que a tensão de cisalhamento máximo está relacionada à deformação. Então, a tensão de cisalhamento máximo vai ser igual ao G, que é o módulo de elasticidade transversal, vezes o gama máximo, e a gente tem a fórmula da torção, que a tensão máxima é causada pelo torque interno T, que a gente também viu. Então, se a gente combinar todas essas fórmulas maravilhosas, a gente vai chegar nisso aqui, na nossa equação fundamental, né? A gente isola o φ, lembrando que é em radianos, ok? Muito importante lembrar disso. Como que a gente pode interpretar isso, né? A gente pode interpretar que o φ ele é diretamente proporcional ao torque T e ao comprimento L. Já ele é inversamente proporcional à rigidez, à torção do eixo, né? O produto JG. O G é o módulo de elasticidade transversal, como eu falei, propriedade do material, e o J é o momento polar de inércia, que é a propriedade da geometria do corpo, ok? Mas quando essa nossa fórmula simples não se aplica, né? Se o eixo não for homogêneo, for de diferentes materiais, o G vai variar. Quando a seção transversal não for uniforme, diferentes diâmetros, o J varia. Como é nesse caso aqui, ó, aqui a gente tem um certo raio, aqui a gente tem um outro raio diferente. E se houver torques aplicados em pontos intermediários, né, que daí o torque interno vai variar. E qual que é a nossa solução para isso, né, para esse caso aqui, por exemplo, né, esse caso da figura? A gente vai fazer a solução, no caso vai ser o método da superposição. O eixo deve ser dividido em partes componentes, onde T, J e G são constantes, e o ângulo de torção total, φ, é a soma algébrica dos ângulos de torção de cada parte. Então, o φ vai ser igual ao somatório de cada partezinha. Por exemplo, deixa eu apagar aqui, a gente dividiria essa partezinha aqui e essa partezinha aqui, porque são partezinhas que
eles têm cada um desses componentes constantes, então a gente conseguiria aplicar nessa fórmula. O TI é o torque interno na parte I, o LI é o comprimento da parte I, o JI é o momento polar de inércia da parte I, e o GI é o módulo de elasticidade transversal da parte I, ok? Agora a gente vai falar sobre torção em seções não circulares. A diferença fundamental é que, ao contrário de eixos circulares, seções não circulares, como retângulos, perfis e entre outros, sofrem empenamento quando torcidas. Consequência, as seções transversais não permanecem planas. A tensão de estranhamento, o tal, é zero nos cantos, arestas longitudinais. A tensão máxima, tal máximo, ocorre em pontos de fronteira mais próximos do eixo central, no ponto médio dos lados de um retângulo. Então, com isso, a gente vai ter o seguinte: a tensão de cisalhamento é máxima no ponto médio do lado maior e mínima no ponto médio do lado menor. E como a gente pode ver nessa figura, o Azinho ele representa o lado maior e o Bzinho representa o lado menor. Os cálculos dependem de coeficientes C1 e C2, baseados na razão A dividido por B, onde A é o lado maior e B é o lado menor. Esses coeficientes são obtidos em tabelas. Aqui a gente tem um exemplo de uma tabela. Tensão de cisalhamento máximo, tal máximo, ele vai ser essa fórmula aqui, e o ângulo de torção é essa fórmula aqui. Vamos fingir que esse Azinho aqui, ele mede 10 centímetros, e o Bzinho mede 5 centímetros. A gente quer achar o C1 e o C2, para isso a gente vai ter que dividir A por B. O A é igual a 10, né, nessa suposição que eu fiz, e o B é igual a 5. A gente vai achar que A dividido por B é igual a 2. Então, a gente vai olhar aqui e tanã! Então, como A dividido por B é igual a 2, eu vou ter que o meu C1, nesse caso, nessa situação que eu criei, o meu C1 vai ser igual a 0,246 e o meu C2 é igual a 0,229, ok? Mas e se por acaso eu alcançar, sei lá, 1,8? O que eu ia ter que fazer? Eu ia pegar o 2? Não, tu tem que fazer uma interpolação daí, ok? Então tá, vamos continuar agora falando sobre os eixos vazados de parede fina. Seções fechadas, onde a espessura da parede Tzinho, é muito menor que as outras dimensões. Um conceito-chave que é importante é o fluxo de cisalhamento, que é o Qzinho. Ele é definido como o produto da tensão de cisalhamento pela espessura da parede. É o tal vezes a espessura da parede. O fluxo de cisalhamento, o Qzinho, é constante ao longo de todo o perímetro da parede. Aqui a gente tem um exemplo de um eixo vazado de parede fina. Opa, pulei demais. O torque T, ele é aplicado o torque T aplicado é resistido pelo fluxo de cisalhamento Qzinho ao longo da parede. Então, a gente tem essa relação torque-fluxo, que o torque é igual a 2 vezes o Q, vezes esse A diferente. O que é esse A diferente? Ele não é uma área normal. É a área média delimitada pela linha de centro da parede. Tá, como assim? Vocês estão vendo essa linha pontilhadazinha aqui? Então, essa linha representa esse A, né? Esse Azinho diferente, porque ele não pega essa parte aqui, ó. Não, ele pega só essa parte que está pontilhada, ok? Bem, daí a gente chega nessa fórmula de tensão de cisalhamento, que ela vai ser igual ao torque dividido por 2 vezes a espessura vezes essa área média delimitada pela linha do centro da parede, ok? Note que a tensão de cisalhamento será maior onde a parede T for mais fina, já que Q, né, o Q que é o fluxo de cisalhamento, é constante. Ok, gente? A gente vai treinar isso mais em exercício, né, para aprender como a gente vai delimitar essa área, mas é bem tranquilo, ok? Não se preocupem. O ângulo de torção para eixos vazados de parede fina é dado pela equação, essa equaçãozinha aqui grandezinha, né? E a gente vai ter o seguinte, né? O L é o comprimento do eixo, o G é o módulo de elasticidade transversal, A é a área média, esse Azinho aqui estranho. E a gente tem aqui uma integral de linha ds dividido por t, é a nossa espessura, a integral ao longo do perímetro da linha de centro. Se o t for constante, essa integral se torna p dividido por t, onde p é o perímetro da linha de centro. Eu sei que essa parte do final ficou meio confusa, mas a gente vai fazer vários exercícios para que daí ela não é tão confusa quanto parece, né? Não precisa temer só porque tem uma integral, tá? Relaxa, vai dar bom, confia. A gente vai fazer vários exercícios para que a gente fique craque nessas questões de torção, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, puderem se inscrever, deixar um like, eu agradeceria bastante. Então é isso, muito obrigada e tchau, tchau.